galera, vamos entender como é que deslocamentos pode cair na prova do Enem. Quando ele fala deslocamentos, ele pode associar a formação de figuras poligonais e a partir disso você precisar calcular distâncias utilizando relações entre quadrados, circunferências, triângulos ou até mesmo aquelas relações que utilizam altura, diagonal ou até mesmo a relação de Pitágoras em qualquer forma. Nesse caso, a gente vai trabalhar basicamente com a lei dos senos e dos cossenos, revisando aqui rapidamente. Quando você tem um triângulo qualquer, em que os lados são Azinho, Bzinho e Czinho, e os ângulos são representados por A maiúsculo, B e C maiúsculos com o chapéu em cima, a lei dos senos relaciona o seno dos ângulos fazendo A sobre o seno do ângulo oposto a ele, igual a B sobre o seno do ângulo oposto ao B, e o Czinho está também para o seno do ângulo oposto a ele. Na lei dos cossenos, há uma relação parecida com a de Pitágoras, porém com esse acréscimo aqui, que você representa então como A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes cosseno do ângulo oposto ao lado que você começou a sua equação. Lembrando que você pode começar a sua equação usando A ao quadrado, ou B ao quadrado, ou C ao quadrado, sempre modificando a sua equação, utilizando como B e C as outras duas medidas que você não utilizou no início, e esse ângulo deve ser sempre o ângulo oposto a essa medida. Ok, vamos ler a questão agora e entender como a gente aplica esses conceitos no Enem. Um navegador devia viajar durante 2 horas no rumo nordeste para chegar a certa ilha. Enganou-se e navegou 2 horas no rumo norte, tomando a partir daí o rumo correto, em quanto tempo aproximadamente chegará à ilha. Muito bem, nesse caso vamos tomar como ponto inicial desse navegador o centro desses dois eixos ortogonais. O deslocamento que ele deveria realizar seria a nordeste, ou seja, metade norte, metade leste, ou seja, nessa diagonal aqui. Então, essa distância era o quanto ele deveria percorrer inicialmente durante 2 horas. Para ficar mais simples, eu vou representar essa distância como 2, supondo que ele percorra sempre as distâncias a uma mesma velocidade. Porém, ele, ao invés de dirigir-se rumo nordeste, ele andou ao norte. Então, ele percorreu essa distância daqui durante as 2 horas, que eu vou representar por 2. E a pergunta dele é, tomando o rumo certo, ou seja, andando desse ponto em que ele se encontrou ao ponto certo, representando aqui retinho, que distância é essa que ele, por quanto tempo ele ainda vai percorrer, representando então por x. Só que para trabalhar esse triângulo, a gente precisa identificar que esse ângulo aqui no meio, se a direção nordeste representa a diagonal entre o norte e o leste, esse ângulo aqui será de 45 graus. Muito bem? Então, nesse caso, a gente vai aplicar a nossa lei dos cossenos para descobrir o valor do x. Então, x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes bc significa 2 e 2 novamente, multiplicando pelo cosseno do ângulo oposto ao lado x, no caso 45. Resolvendo essa equação, a gente encontra 4 mais 4 menos 8 vezes o cosseno de 45, que utilizando aquela tabelinha de 30, 45, 60, você tem que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, x ao quadrado é igual a 8 menos, fazendo aqui a simplificação, 4 raiz de 2. Tomando raiz de 2 aproximadamente por 1,4, você tem que x ao quadrado vai ser aproximadamente igual a 2,4. Portanto, x vai ser aproximadamente raiz quadrada de 2,4. E
como é que você pode associar isso às suas alternativas? Bom, se você trabalhasse com, por exemplo, na letra A, 30 minutos, esse 30 minutos na nossa representação gráfica seria representado por 0,5. Se você elevasse 0,5 ao quadrado, você não chegaria a 2,4, seria 0,25. Então a letra A não pode ser a sua resposta. Se você considerar a letra B uma hora, esse valor de x deveria ser exatamente igual a 1. Então, o seu radicando também deveria ser igual a 1 para você ter raiz quadrada de 1 igual a 1. Portanto, a letra B também não é a resposta. Se você analisar as letras D e E, pelos mesmos motivos, você não vai encontrar a resposta. Por quê? Se fossem 2 horas ou 2 horas e 15, você deveria ter um x no mínimo igual a 2. E quando você eleva 2 ao quadrado, você passa de 2,4. Então, a resposta aproximada mais coerente na sua questão é a de que x represente 1 hora e 30 minutos. Gabarito, então, letra C. Beleza, galera? Bons estudos e